Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o ataque que a primeira-dama Janja da Silva sofreu ontem à noite. Só para vocês entenderem, ela teve o ex, antigo Twitter, hackeado. E a gente vai bater um papo agora. O Matheus já está conectado, Fê, para a gente poder conversar com ele. Então temos aí o mestre em Direito Penal e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, advogado especialista em crimes cibernéticos, Matheus Falivene. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que todo mundo está se fazendo a seguinte pergunta. Se aconteceu com a Janja, que tem toda uma infraestrutura aí ao redor dela, o que será de nós, pobres mortais? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, poder conversar com você e com a sua audiência. Essa é uma grande questão, na verdade, da segurança da informação, na questão dos crimes informáticos, dos crimes cometidos por meio de computador. Que ninguém está seguro, ninguém está de fato seguro, né? Esses crimes, a gente tem que lembrar, eles podem decorrer tanto de uma invasão de fato por um hacker, como também em alguns casos de engenharia social, né? Que são aqueles casos de estelionato, por exemplo, em que o indivíduo, né, o autor do crime, ele usa de meios para descobrir a senha e acessar uma conta, por exemplo, numa rede social da vítima. Então, ninguém está de fato seguro com relação a esses crimes. É lógico, existem meios de se coibir, né? Existem meios de dificultar a ação desses criminosos, mas, de fato, seguro, ninguém está 100% com relação a esses fatos. Muito bem, vocês têm dúvidas, Maninho? A primeira é o que um cidadão comum, que por acaso tem a sua conta invadida por um hacker, pode fazer? Qual é o passo a passo? Qual é a primeira coisa que alguém que teve a conta invadida tem que fazer? Bom, a primeira coisa é entrar em contato com a própria rede social, né, pensando num caso de invasão de rede social, para que essa conta seja temporariamente bloqueada e esse invasor não possa movimentá-la ou consiga movimentá-la menos, né, consiga atuar de forma menos ativa ali. Então, o primeiro passo é entrar em contato com a rede social. Num segundo momento, e logo em seguida, já fazer o boletim de ocorrência. É muito importante se fazer o boletim de ocorrência, primeiro para que esse fato seja registrado e a polícia investigue e tente chegar até esse autor, primeiro para isso, e segundo também para que aquela pessoa que teve a conta hackeada possa ter os seus direitos garantidos. Porque, eventualmente, essa pessoa que invadiu a conta, ela pode fazer alguma coisa ilícita com essa conta, como foi feito, por exemplo, no caso da Janja, que a conta ali ela foi utilizada para cometer crimes contra a honra do presidente Lula. Então, é importante, primeiro, comunica a rede social, logo em seguida já faz o boletim de ocorrência, que hoje em dia, na grande maioria dos estados brasileiros, pode ser feito de forma online. Então é muito simples fazer o boletim de ocorrência, faz o boletim que a polícia vai tentar investigar e vai tentar chegar na autoria desse crime. Não é fácil chegar na autoria, as investigações são sempre muito complexas, mas de qualquer forma a pessoa fazendo o BO, ela se resguarda para que não tenha nenhum contratempo depois por conta desse ilícito. Tem um possível áudio aí rolando nos grupos e tal, acho que você ouviu, né, mano? Ele chegou a publicar coisa de moleque, áudio, né? Na conta da Janja, né? E, assim, a minha avaliação é que é um adolescente ou um jovem com mente adolescente ainda carente, querendo aparecer, porque ele fala o tempo todo, não, porque os políticos não prestam atenção em mim. Então tem uma coisa muito clara de, primeiro, alguém que está completamente desiludido da vida e da política, e segundo, alguém que não se sente ouvido e que deseja, com esse ato, chamar a atenção. Então, eu acho que o perfil do criminoso, pelo áudio e pela sequência de publicações... Esses dias eu estava conversando com um cantor sertanejo e ele estava me dizendo o seguinte, é comum essa história de hacker tentando invadir a minha conta. Eu, inclusive, converso com eles no momento da invasão. O cara vai lá, invade, ele fala, porra, sou muito seu fã, cara, mas infelizmente eu vou ter que fazer isso daqui agora, mas, puta, aquela sua música é sensacional. É curioso isso, né? Tem um diálogo, um relacionamento. Agora, o que causa curiosidade e surpresa é a demora que as plataformas têm para restabelecer a propriedade da rede social, da conta, não é? Acho isso impressionante. Por exemplo, a Janja, que é uma pessoa pública, todo mundo sabe quem é ela, todo mundo sabe que ela é uma pessoa pública, que ela teve a conta hackeada. Tinha que ser instantâneo quase nesse caso. Tinha que ser instantâneo. Ela está com a conta meio anulada agora, né? Exato, anulada. Minha pergunta é o seguinte... né? Tá vazia. O que você acha que está para melhorar, doutor, no sistema jurídico no Brasil,
para fazer com que as plataformas agem de forma muito mais eficiente e mais rápida. Doutor, só antes da sua resposta, eu preciso fazer um break para você que está no rádio. Não saia daí, a gente já volta, são 11h18. Pode falar, doutor. Olha, tem alguns projetos de lei que visam modificar a legislação para tornar mais eficiente essa questão tanto do bloqueio de conta como a questão da atuação das redes sociais nesses momentos em que há uma invasão. A gente tem que pensar que tem basicamente dois tipos de invasão, tá? A invasão que decorre de um problema de segurança da própria rede social, e aí sim ela é responsável, a rede social é responsável pelo que ocorreu, e a invasão que decorre por uma quebra de segurança do próprio usuário, que talvez seja até mais comum, que é aquela em regra decorrente de engenharia social, né? A gente pensa aí na pessoa comum, não, talvez não o caso da Janja, tá? Mas o caso daquelas invasões de conta de pessoas comuns, né? O hacker ali, aquela pessoa que vai fazer a invasão, ou o estelionatário, ele obtém dados daquela pessoa e ele vai tentando acessar até o momento que ele consegue, porque muitas vezes as pessoas, ou elas colocam senhas muito simples, muito fracas, ou senhas que são o aniversário, que são o próprio nome. Isso facilita a vida desse criminoso que acessa a conta e faz ali o que ele quer fazer, comete os crimes que ele quer cometer. Se é o caso de violação de segurança da rede social, daí sim, de fato, a gente tem um problema. Tem alguns projetos de lei que querem trabalhar melhor essa questão. Nossa legislação aqui que a gente tem no momento criminal com relação à invasão de dispositivo informático é uma lei de 2012 que alterou o Código Penal. Naquele momento houve uma quebra do celular, se não me engano, da Carolina Dickmann, tanto que o nome da lei, né, o apelido da lei é Lei Carolina Dickmann, porque houve a violação desse dispositivo informático por um técnico que acessou ali fotos dela e divulgou nas redes sociais. Então veio essa lei, ela combate de forma relativamente eficiente esse tipo de crime, mas é lógico que não combate todas as condutas. Mesmo nesse caso da Janja, né, pensando no caso dela especificamente, essa pessoa que invadiu, pode ser que ela acabe não incorrendo nesse crime do artigo 154A do Código Penal, que é o crime de violação de dispositivo informático. Esse crime, ele exige alguns requisitos. Então pode ser que mesmo esse indivíduo tendo tido acesso à conta, ele só responda em tese, pelos crimes contra a honra que ele cometeu contra o presidente Lula, e não por essa invasão, dependendo de como a invasão ocorreu. Então a legislação nesse ponto ela precisa melhorar ainda, ela precisa ser aperfeiçoada para abarcar todas as hipóteses de invasão, e não só aquelas em que de fato há uma quebra de senha. Agora, a informação que a gente tem, turma, é que a tropa de choque do governo está querendo usar esse caso da Janja para voltar com a história da PL das fake news, não, senhor? E aí, Paulinho, a gente está vendo uma série de críticas às plataformas, né? Veja as plataformas, como elas são vulneráveis, como essas plataformas são ruins, que elas não oferecem a segurança necessária. Eu acredito que esse discurso, na verdade, favorece a reprovação do PL das fake news. Porque o PL das fake news, também conhecido de PL da censura, quer colocar na responsabilidade dessas incompetentes, entre aspas, plataformas, a responsabilidade para dizer o que é ou não é desinformação. Se demora de um dia para o outro para reconhecer que o perfil da Janja foi hackeado, imagina quanto tempo não demoraria, então, para dizer que uma informação é falsa ou verdadeira. A questão das informações falsas ou verdadeiras devem continuar sob o controle judicial, mediante provocação. É assim que funciona e deve continuar funcionando. Ou seja, esse fato da Janja só mostra que o PL das fake news não deve ser aprovado. Ju, por favor. Total. Concordo totalmente. Essa tentativa de analisar previamente aquilo que pode ser divulgado ou não é plena definição de censura, e a gente não pode aceitar de jeito nenhum censura, que inclusive a gente vê acontecendo, né, já em alguns episódios, mas já está em discussão na Câmara dos Deputados, sim, o uso de inteligência artificial nas campanhas, né, a inteligência artificial foi muito utilizada na campanha do Trump, foi muito utilizada agora também na campanha do Javier Milei, lá na Argentina. Então, assim, a Câmara já começa a enfrentar, sim, esse tema, porque existem algumas possibilidades, por exemplo, de você pegar a voz de uma pessoa, a imagem de uma pessoa e projetar essa imagem, essa voz, falando um discurso que a pessoa nunca fez. Ô Ju, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, só para todo mundo estar na mesma página. São 11h22 para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan. A gente está conversando com o especialista em crimes cibernéticos, o Matheus Falivene, e a Ju estava contando um pouquinho a visão dela sobre esse PL das fake news. Pode continuar, querida. Eu também concordo. Eu acho que esse projeto não tem
que avançar e, felizmente, a pressão popular fez com que o governo recuasse nessa tentativa de aprovar esse projeto, né? Lembrando que até hoje a gente está com o inquérito das fake news aberto, né? O que é um verdadeiro absurdo, porque qualquer coisa hoje está sendo encaixada ali naquele PL, o que tira em absoluta a segurança jurídica no Brasil. Então, sim, essa discussão precisa acontecer, como punir a pessoa que tenha feito essa manipulação da imagem, da voz, como, por exemplo, já se faz, mas a gente não pode aceitar jamais o retrocesso de termos um órgão, por exemplo, para definir o que é verdade ou não, né? A gente vê hoje representantes do governo, às vezes, falando que não existe déficit na Previdência. Então, assim, quer maior fake news que isso? Né? Mas é o governo que está falando. Então, se é o governo que fala, então vale como verdade? Então, a gente não pode aceitar mesmo, nós brasileiros como um todo, independente do lado que tem escolhido para votar, nós temos que defender as nossas garantias individuais e a liberdade de expressão, a possibilidade, a liberdade de pensamento é algo mais básico que existe numa democracia. O doutor Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta, buscando entender um pouco a tua visão. O que você pensa sobre... O que foi? Posso só colocar um ponto aqui? Você quer falar sobre a fala da Júlia Lucia? Da Júlia do É rapidinho, né? Perfeito. Porque pela, fica à vontade, porque, assim, os dois erraram, os dois erraram feio, impressionante, né? Primeiro é o seguinte, primeiro que a PL das fake news não tem nada de patrulhar informações falsas ou verdadeiras. A ideia de regular as mídias sociais é que, querendo ou não, todas as grandes plataformas, Facebook, Instagram, o Twitter, têm uma força descomunal, não é? Então, quando você regula para maximizar a liberdade de expressão. Te dou alguns exemplos. Vários amigos meus de direita têm a conta bloqueada o tempo inteiro. Ou seja, atualmente quem decide se a matéria veiculada pelo usuário é verdadeira ou não, já são as plataformas. E por meio de algoritmo, o Twitter, o Instagram, pode dar mais voz para mim, que sou de esquerda, e menos voz para o Nelsinho, que é de direita. Olha que coisa ruim. O que eu quero é regulação para colocar todas as opiniões no mesmo patamar. Então, tem como fazer uma regulação boa, tem como fazer uma regulação eficiente. O problema é que, ao invés de discutir a regulação em si, a gente vem com esse papinho. Não, sou contra porque o governo vai falar o que é fake news ou não. Poxa, vamos avançar no debate. Vamos aprofundar o debate. Houve versões do projeto que previam o Comitê da Verdade. Então não dá para... Mas mesmo a última... Não tem nada, não tem autarquia. Queria colocar na Agência Nacional da Telecomunicação, que cuida de rádio e TV. Imagina só que não tem nada... O melhor é manter no... Independente o melhor é manter o tribunal... Só complementar, depois você fala. Vou fazer um corte igual do colega lá, hein, ó. Tá muito nervoso. Posso falar, bebê? Fala. Fala com você. Mesmo no último texto, aquele que tinha sido colocado à votação e retirado de última hora, de fato, não é responsabilidade do governo dizer o que é verdade e é mentira. É das plataformas, segundo o texto, mas com uma faca no pescoço. Mas já são, mas já hoje... da plataforma, mas hoje sem faca no pescoço. Não muda nada. Deixa eu explicar a diferença. Hoje a plataforma pode tirar um conteúdo que ela acha que é desinformação. Mas, pelo texto, ela seria responsável caso aquilo posteriormente viesse a ser tido como desinformação pelo Poder Judiciário. Ou seja, se o texto passasse, a gente ia ter as Big Techs, o Google, o X, o Facebook, com uma faca no pescoço para qualquer conteúdo minimamente perigoso vai ser retirado para não ter risco de responsabilização, o que é censura. Eu vou te dar direito de resposta e queria te pedir um favor. Deixe o PP encabulado. Câmera close em PP enquanto Júlia Lucia responde. Eu acho que o PP faz ponderações interessantes, essa visão plural ela é importante, mas a gente precisa se ater ao texto, né? Assim, era nítido, existia sim a intenção de ter um órgão superior, público, para poder fazer exatamente a análise da atuação das plataformas. E, sinceramente, é muito arrogante o discurso que a gente viu o então ministro, né, ainda ministro da Justiça, Flávio Dino, falando que ia passar de qualquer forma, era uma questão de tempo, assim, aquilo foi bastante assustador. Né? Então, a gente precisa entender que a essência da democracia é o diálogo, e a gente faz só diálogo com liberdade, mesmo porque há momentos bastante sensíveis em que algumas opiniões possam parecer
irresponsáveis, mas lá na frente a gente vê que foram opiniões muitas vezes de vanguarda e que felizmente elas foram expressadas ali no passado, né? Então, assim, é muito perigoso que se avance. A gente já viu agora o Supremo tomando uma decisão péssima no sentido de poder responsabilizar o veículo de comunicação quando a pessoa que está dando opinião, ela acaba falando uma inverdade, por exemplo. Assim, isso é gravíssimo, né? Porque imagina, um jornalista está fazendo uma entrevista. Sim. E aí ele pode ser punido pela fala do entrevistado. É complexo. Assim, é uma retirada de responsabilidade por completa, assim, do indivíduo, né, que professa aquela opinião e tentando terceirizar e colocar numa plataforma que a gente sabe que o resultado vai ser claro. As plataformas vão ficar com medo e muitas, inclusive, vão acabar saindo do Brasil. Sem dúvida. Ficou pianinho, né, Pepe? Do jeito que a gente gosta. Turma, deixa eu só aproveitar aqui o doutor Matheus. Doutor, muito obrigado. Se o senhor quiser concluir aí o raciocínio, fica à vontade. Bom, eu que agradeço. Acho que esse debate é importante, nessa questão das redes sociais, mas a gente tem que discutir primeiro se a rede social ela é um fórum público ou se ela é editada, né? Se a gente pode editar. E a discussão inteira, se a gente for ver, por exemplo, o direito americano, parte disso. Acho muito importante essa discussão, é importante discutir também isso que aconteceu no caso da Janja, para a gente aperfeiçoar a legislação e cada vez melhorar essa questão aqui no Brasil, sem haver, logicamente, censura, que é muito perigosa sempre. Obrigado, doutor Matheus Falivene, aqui na programação da Jovem Pan.